Olá, alunos! Que tal nós criarmos um regador automático para nossa fazendinha aí que nós vamos construir na escola? Meu nome é Mariângela, tenho olhos e cabelos castanhos, estou vestindo uma blusa preta e uma calça preta e hoje nós vamos construir esse protótipo aqui, que é justamente um regador automático que vai funcionar aqui com o servomotor, tudo para regar a nossa roça que nós vamos construir aqui na escola. Então, nós podemos construir com um material que é igualzinho a esse aqui, utilizando caixa de sapato, caixinha de suco, uma caixinha de morango, ou nós podemos construir variações, como nós temos aqui, uma variação utilizando uma caixa de suco, um pote de margarina e também outra caixinha de suco aqui. Então, esses materiais você pode adaptar conforme que você tiver aí na sua escola, mas vamos seguir aqui algumas medidas que estão no material digital. Peça para o seu professor colocar essas medidas para você na lousa ou então mostrar o material digital para você conseguir acompanhar o que nós vamos ensinar aqui no passo a passo do vídeo. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pegar justamente ou a caixinha de suco ou a caixinha de sapato e nós vamos fazer um pequeno cortezinho nela aqui. Então, eu tenho aqui a minha caixinha e nós temos a régua e vou fazer as marcações com uma caneta, tá? E quais são as medidas que eu vou fazer na minha caixa? Então, eu vou escolher uma das laterais, pode ser a direita, pode ser a esquerda. Aqui, eu vou fazer uma marcação de baixo 1 centímetro, que é mais ou menos aqui, e na lateral 2 centímetros, que é mais ou menos aqui, tá? E aí, nós vamos fazer a marcação de 6 centímetros de comprimento por 5 centímetros de altura. Então, nós fazemos mais ou menos assim, uma marcaçãozinha para depois fazer o corte. Então, 6 centímetros por 5 centímetros aqui na régua. Ah, precisa ser exatamente essa medida? Não precisa ser exatamente essa medida, mas esse é o espaço que vai mostrar o nosso visor da microbit, para a gente saber se a programação que a gente fez está funcionando de forma correta. Então, fiz a marcação com a caneta. Próximo passo que eu vou fazer aqui é cortar. Você pode cortar tanto com a tesoura quanto com o estilete. Então, estou pegando aqui o estilete para fazer o corte. Então, eu faço o corte aqui da minha caixinha. Fiz o corte da minha caixinha. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou até mostrar do outro lado aqui, ó, que já tá cortado. Então, ficou aqui, tá vendo aqui, ó, o espaço da onde vai ficar a minha microbit, tá? Depois que eu fiz esse corte na lateral que tem o meu furo aqui para pôr a microbit, eu vou fazer 2 furos. Ah, mas para que são esses 2 furos? Para passar justamente os cabos dos componentes que nós temos aqui. Então, eu vou colocar o servomotor, vai ter o cabinho do servomotor. Eu vou colocar um sensor de umidade, precisa do cabinho do sensor de umidade. Então, vocês vão fazer esses 2 furos aqui, com mais esse daqui, para colocar justamente a minha shield e a microbit aqui dentro da caixa. Nesse caso, essa caixa ela tem uma abertura, então eu consigo abrir ela e colocar a shield aqui dentro. Se caso for uma caixa de suco, como a que nós fizemos aqui, aí o que eu sugiro? Que vocês abram uma lateralzinha aqui, ó, para conseguir encaixar a shield aqui dentro. E aí vocês podem fazer como eu fiz aqui, que eu coloquei um plásticozinho para proteger a shield daqui. Por que nós estamos usando caixinha de suco ou a caixinha de sapato? Para justamente proteger a shield e a microbit. Porque aí elas não vão ter contato com a água e não corre o risco de queimar nenhum componente. Então, a caixinha aqui, ela é utilizada para proteger os componentes, certo? Então, vamos continuar aqui a nossa produção. Fez os cortes na nossa caixinha aqui,
tanto os cortes na lateral, que não tem um tamanho específico, quanto o corte frontal, que esse sim tem um corte específico, nós vamos passar para o próximo corte, que é justamente da nossa caixinha de suco pequena. Aqui nós precisamos fazer 2 cortes, um para encaixar o servomotor e o outro para passar o cabo do servomotor. Então nós vamos pegar aqui nossa régua de novo, nossa caneta de novo e nós vamos fazer algumas marcações na nossa caixinha de suco. Primeiro, tem uma altura em específico que nós precisamos marcar na nossa caixinha. Qual é essa altura? Então vamos lá. A altura é de 7,5 centímetros. Então a gente vem aqui, ó, e marca 7,5 centímetros na caixinha. Fiz a marcação de 7,5 centímetros, eu tenho a caixinha aqui que ela tem 5 centímetros, eu vou marcar exatamente qual é o centro dela, que é os 2,5. Marquei qual é o centro, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o tamanho do servomotor. O servomotor, ele tem 2 centímetros, então eu marquei o centro, eu vou colocar 1 centímetro de cada lado. Tenho 2 centímetros aqui. Marquei os 2 centímetros, vou pegar, vou fazer 1 centímetro de altura de cada lado. E aí, aqui em cima, mais 2 centímetros para o meu servomotor. Ficou até um pouco maior. Vou até diminuir um pouco aqui. É mais ou menos aqui. Então, eu tenho aqui 1 centímetro de cada lado, estou marcando os 2 centímetros. E aí, agora é só fazer o corte. Então, eu vou pegar e eu vou cortar a minha caixinha de suco para ter o tamanho aqui exato do meu servomotor. Então, meu servomotor ele vai encaixar aqui. Ah, mas e se eu fiz um pouco maior? No caso, se você fizer um pouco maior, o servomotor vai ficar folgado dentro da caixinha. E aí, o que vai acontecer? Ele vai escapar. Então, se ele escapar, coloca uma fita para deixar ele um pouquinho mais firme aqui dentro da nossa caixinha. Pronto, já fiz o encaixe do servomotor. O servomotor vai encaixar aqui. O que eu preciso fazer agora é um buraco no fundo da caixinha para justamente a gente pegar e ter aqui um espaço para passar o cabeamento do servomotor, tá? Então, vamos aqui, ó, fazer simplesmente um buraquinho. Pode ser menor, pode ser maior. Você pode cortar o fundo também, que é justamente aqui para fazer a torre. Só que se cortar o fundo inteiro, vai ficar um pouco difícil da gente colocar na nossa caixa, tá? Cortei aqui, ó. Não tem uma medida em específico desse buraquinho. É só para passar o cabeamento do servomotor aqui. Então, primeira etapa feita, segunda etapa feita, que é da caixinha de suco. Primeira etapa feita, que é da nossa caixinha de sapato, a gente tem que fazer também na parte de cima da caixa de sapato, próximo da onde é o visor que nós fizemos, um buraco para justamente encaixar o servomotor. Então, a gente vai colar aqui, ó, uma caixinha em cima da outra, tá? Então, eu vou fazer esse movimento de colar. Eu indico que a gente pegue primeiro o servomotor e a gente passe esse servomotor antes de colar. Então, ó, tem aqui, ó, o saquinho do servomotor, que é que nem o que vocês receberam na escola de vocês. Então, tem o servomotor. O que eu vou fazer primeiro? Então, eu vou passar primeiro a fiação pelos buracos que a gente fez, certo? Vocês podem pegar com uma pinça, ou pode fazer um buraco um pouco maior, ou pode colocar o dedo para pegar. Então, a forma que você achar melhor, ou abrir um pouco mais, a forma que você achar melhor para você, para ligar. E detalhe, a gente fez o tamanho certinho. Então, aqui, ó, eu tenho o encaixe certinho do servomotor na minha caixinha. Se eu faço um pouco maior, esse servomotor ele entra para dentro da caixa, não é isso que a gente quer. Pegou a fiação daqui por baixo, passou por cima, pegou por baixo, já posso pegar, colocar no meu buraquinho, já posso fazer aqui, ó, na cola quente, vou colar, já posso colar a minha torrezinha, tá? Detalhe, já fiz uma coisa de propósito aqui. Eu colei com o servomotor virado para
aonde está a microbit. E na realidade não é com o servomotor virado para cá. Então eu tenho que tirar e eu tenho que colocar o servomotor virado para o inverso do que eu deixei aberto para minha microbit, do meu visor. Por quê? Porque aqui nós vamos colocar como se fosse um tanquezinho de água, que é mais ou menos uma caixinha. A gente pega uma caixinha dessas de morango, mas pode ser qualquer outro potinho, um potinho que não estiver utilizando, pode ser um pó de margarina, qualquer coisa que dê para colocar água. Então, eu vou colocar ele aqui. Então, se eu colocasse a minha torre ao contrário, o meu servomotor não ia conseguir recolher a água com o canudo. Então, aqui vai ficar o meu tanque de água. Por enquanto, eu não vou colar ele, vou deixar solto. Mas, mais pra frente, a gente vai colar agora. Colar ele daqui a pouco. E agora, o que nós vamos fazer? Um passo importante. Agora a gente precisa de um canudo, porque é o canudo que vai fazer o movimento de recolher a água. E esse canudo, ele pode ser assim, um pouco mais grosso para pegar um pouco mais água. Se for mais fino, faça um buraquinho menor, mas saiba que vai precisar fazer mais movimentos para conseguir regar a nossa roça ao todo. Então, o ideal é que seja um canudo um pouquinho mais grosso. E também rígido. Se for um canudinho mole, ele vai acabar dobrando no processo. Então, aqueles canudos que são mais para milkshake, para bebidas um pouco mais grossas, são os ideais. Ah, eu posso modificar o material a ser utilizado? Pode. Se o material que você tiver aí, se der para ser usado ou adaptado, fique à vontade. Aqui, nós temos esse canudinho reto. Para a água não escapar, um dos lados desse canudo tem que ser tapado para a água ficar armazenada e não escorrer para a lateral. Então, a gente vai pegar a cola quente e aqui, nesse caso, vai na pontinha da cola quente, nós vamos inserir aqui a cola quente para ela vedar. Fiz esse movimento, é só esperar secar. Aqui eu fiz o quê? Eu vedei o meu canudo. Então, desse lado aqui não vai ter escape de água. Eu vou recolher a água com esse lado. E o outro lado? O outro lado tem que ficar aberto, porque a água ela tem que entrar aqui dentro e precisa sair por um outro lado, certo? Aqui, nós vamos fazer um pequeno cortezinho de mais ou menos um centímetro. Não tem muito uma medida. É mais ou menos um cortezinho assim, retangular, só para a água conseguir entrar. Então, fazer um corte mais ou menos desse tamanho aqui, ó. A essa medida de distância que é importante, eu preciso deixar pelo menos 1 centímetro aqui de distância para ter pelo menos um pouco de armazenamento dessa água. Então, a gente faz aqui, ó, o cortezinho. Ah, eu posso fazer com a tesoura, posso fazer com estilete, eu estou usando estilete aqui, tá? O material que a sua professora ceder no momento é o material que você pode usar, tá? O que eu não posso fazer? Eu não posso cortar o canudo do lado errado. Eu tenho que cortar o canudo do ladinho que foi vedado. Porque se eu cortar do outro lado, o que pode acontecer? Pode acontecer, vai acontecer no caso, você não vai ter o armazenamento de água, então você não vai conseguir recolher a água para jogar na sua hortinha ou no seu vaso de planta. Então aqui é importante isso, tenho aqui o cortezinho, tô com a ponta vedada. Pronto, a gente tem essa parte feita, certo? Quando nós recebemos o kit do servomotor, vem um pacotinho desse daqui com 3 diferentes pás. Nós vamos pegar essa pazinha aqui, ó, que é a mais compridinha, tá? Essa pazinha, ela vai se ligar ao servomotor mais ou menos aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui no foco. Aqui, ó, eu tô colocando a minha pazinha do servomotor aqui, certo? E aí, o que eu preciso fazer? Eu vou colocar o meu canudo para recolher a água de um lado, que vai ser no tanquezinho,
e jogar do outro. Então, eu preciso colocar o meu canudo numa posição que ele consiga pegar a água para jogar para o outro lado, que é mais ou menos nessa posição aqui. A medida, ela vai depender de onde você for colocar o seu tanque de água, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar mais ou menos aqui o meu palito. Então, eu vou pegar a cola quente, vou passar só na haste, tá? E detalhe, esse buraquinho do canudo tem que ficar virado para cima, tá? E eu vou colar mais ou menos aqui. É só segurar e esperar secar. Esperou secar? Já vai ficar fixo, tá? Ah, mas eu posso prender de uma outra forma? Se você quiser prender com elástico, só não colar com cola permanente, né? Que é super bonder. Mas, se você quiser colar, amarrar com elástico, tudo fica da sua preferência. Aqui a gente prefere cola quente, porque a cola quente dá para tirar depois. E aí a gente coloca, encaixa o tanquezinho aqui, certo? Meu tanque vai ficar mais ou menos aqui, e aí eu já vou fazer a cola, tá? Então, passo a cola aqui. Pode ser só um pinguinho de cola, não precisa ser muito. E já encaixo ela. Pronto! E agora eu tô praticamente com o meu protótipo finalizado aqui. Então, o que nós montamos hoje? Nós montamos aqui a parte inicial do protótipo, que é justamente para fazer a nosso regador automático. Nós montamos a base, o canudinho que vai recolher a minha água, colocamos o tanque e também deixamos aqui à mostra um visor para colocar a microbit que nós vamos programar nas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!